É muito bom a gente pensar isso, né? E pensar também que a adolescência de antigamente era diferente da adolescência de atualmente, né? Sim, Pelo momento, pelas redes sociais, pela vinda da internet, né? Alguém com 18 anos há 40, 50 anos atrás era um sujeito totalmente diferente, né? Do sujeito de exato. hoje. Uhum. Queria falar um pouco disso, dessa questão da adolescência no contemporâneo, na adolescência atual, Sim. como você observa essas mudanças, né? Olha, esse ano eu estou completando 16 anos de clínica. Então, se eu Olha, for pensar assim, né, quando eu comecei a clínica, o tipo de adolescente que eu recebia lá nos 4, 5 primeiros anos, né, de experiência clínica, não é o mesmo adolescente que eu recebo hoje. As questões são completamente outras, né. Não tinha a pressão da internet, né, então assim, deles terem que porque uma cobrança que eles se fazem muito hoje, por exemplo, é que eles têm que ter um Instagram que bomba, que tem que ter 1000 curtidas na foto. Por mais que hoje não se mostre mais o número de curtidas, eles sabem, né, quantas curtidas eles receberam. E eles se cobram que tem que ser muito, né, o número de seguidores. Esse tipo de preocupação não existia há 10 anos atrás. Isso não era nem pensado. Então o adolescente se preocupava com a roupa que ele ia vestir na escola. Se ele ia com a calça jeans ou se ele ia com a calça de tactel, né. Era um tipo de olhar para o dia a dia muito diferente. Algumas meninas acordavam muito cedo para fazer maquiagem antes de ir para a escola, porque queriam ser bem vistas ali. Mas essa percepção da aprovação era muito automática, porque ela chegava na sala de aula e ela via as pessoas olhando para ela, sorrindo ou fazendo cara feia, né. Então era muito mais fácil de dimensionar a autoestima, né. Hoje não, hoje é jogado no vazio, porque põe e tem que ficar na espera do que vai vir, né. E ainda existe uma das coisas mais maléficas da internet, é que muitas pessoas se escondem, né, pelo computador, pelo celular, e acham que por ali podem falar o que quiserem, né. Então os ataques invejosos são muito maiores hoje em dia do que eram no passado, as decepções são muito mais profundas do que eram antes. Então tem várias circunstâncias que não precisávamos pensar lá atrás. Vamos pensar também sobre o bullying. O bullying existe desde que existe escola, né? Em todo ambiente escolar existe uma atitude eh, de tratar alguém não tão bem quanto o outro, de exclusão, de sarro, coisas desse tipo. Mas há 10 anos atrás, o bullying não acontecia no mesmo nível que acontece hoje. Hoje existe um nível de agressividade, uma autorização para a violência que antigamente era contido e hoje não é mais. Então, esse tipo de circunstância que é do contexto atual entra na clínica o tempo todo, porque o adolescente vem com marcas dessa situação que antes não precisavam ser pensadas, né. A própria extensão da adolescência, que hoje não acontece mais, a gente pensava em adolescência antes, falava é dos 12 aos 18. Hoje a gente uhum. pensa dos 10 aos 24. Quer dizer, é muito mais anos vivendo uma fase de grande crise. E aí, se a gente for pensar, o contexto mudou, a tecnologia cresceu, só que a mente não é assim. A mente não tem essa evolução nesse mesmo nível. Tem um livro que eu acho que é uma preciosidade chamado Cérebro em Transformação. Ele foi escrito por psicólogos, neurologistas e fala muito sobre o quanto a nossa mente está em desenvolvimento até os 21 anos, né? Isso falando neurologicamente. Então, se a mente leva esse tempo para maturar, como que com 16 anos vai escolher a profissão para a vida inteira, né? Como que vai esperar que eles tenham atitudes maduras, atitudes, de boas decisões com 16, 17 anos? Só que a escola espera isso deles. Os pais esperam isso deles, né? Outra mudança também muito forte que tem é a postura dos pais para com os filhos.
Antigamente, os pais entendiam a adolescência de uma maneira mais leve, como algo assim, faz parte, esse momento vai passar. Hoje, como ele se estende por muito mais tempo, os pais ficam muito mais irritados com a instabilidade do filho, com o tanto que ele não sabe de coisas, com o tanto que ele peita os pais. Então, os pais também estão perdendo a paciência muito mais rápido. E isso também influencia no emocional do adolescente, né? Uhum. Então, essas são algumas questões que mudaram muito, né? E eu não falo nem de algo de décadas para trás, falo de uma década que eu percebi na clínica de mudança. Olha só, Bastante coisa, né? bastante coisa. Atualmente as coisas de uma década para outra muda muito, né? 2000 para 2010 são mundos diferentes quase, né? Exatamente. 2010 para 2020 é uma modernidade totalmente diferente, né? Coisas que a gente não imaginava. Meu sobrinho tem 15 anos, faz 15 anos amanhã. Olha só. E dias atrás, a gente conversando, ele me perguntou o que que não tinha quando eu tinha 15 anos. Eu falei, nossa, Henrique, é tanta coisa. Aí comecei a citar para ele, daí eu falei que o celular tinha sido criado, né, há menos de 20 anos atrás. Ele arregalou um olho, ele falou, você não tinha celular? Eu falei, não, não tinha celular, né? Sim, como que você vivia sem isso, né? Então, pensa, hoje, na nossa época, na minha adolescência, para eu conversar com uma amiga, eu tinha que ficar no telefone. E telefone era caro. Então, meu pai me dava a maior bronca, porque eu ficava mais de uma hora no telefone com uma amiga. Hoje em dia, pelo WhatsApp, eles podem ficar conversando até 3 horas da manhã, né? E muitos ficam, porque o adolescente tem muito a atitude de trocar a noite pelo dia. Só que daí eles precisam acordar super cedo para ir para a escola, porque as escolas, em geral, no Brasil, começam às 7h15 da manhã. Então, eles acordam muito cedo, eles não dormiram tudo o que precisava, e eles conversaram um monte de coisas que a mente está cheia. Qual a capacidade que esse adolescente vai ter de prestar atenção na aula? É quase zero, né? De conseguir ir bem numa prova, menos ainda. E eles têm muita dificuldade de conseguir dizer não, tanto para os próprios desejos, quanto principalmente para os amigos, né? Porque sentem que os amigos são a vida deles. Então, tudo isso vai permeando a mente do adolescente de maneira que antigamente não acontecia. Por isso os problemas são maiores, né? O nível de depressão na adolescência, o número, desculpa, de depressão na adolescência cresceu muito nos últimos tempos, né? A gente vê adolescentes em depressão muito profunda. Só que isso sempre é olhado de maneira muito crítica, né? Porque as atitudes que eles têm são de pôr a gente para fora. Porque não é a depressão clássica, né? Não é a depressão de ficou acamado. Não, é o adolescente que fica excluído, mas fica muito bravo, que se exclui, não quer conversa com ninguém da família, mas também não quer conversa com mais ninguém. E muitas vezes os pais nem sabem disso, porque acham que ele tem um monte de amigos, né, na internet, e daí começa a investigar mais a fundo, ver que não é por aí. Ou, que eu vejo que é um dos mais comuns, é o adolescente que apresenta atitudes de ansiedade, né? E aí os pais falam, não, ele é muito ansioso. Mas fazendo um psicodiagnóstico, a gente vê que não tem nada de ansiedade, assim, de depressão, né? Que as reações são de ansiedade, mas é só para esconder no fundo o quanto a depressão está profunda. E você vê que esse fenômeno está cada vez maior atualmente, Fernanda? Está entre meninas uma atitude muito forte de se lesionar, né? Então elas se machucam muito, como uma maneira mesmo de se olhar, porque não estão suportando as angústias que estão sentindo. E penso que entre os meninos é muito uma postura de se fechar, de ficar com poucos ou até nenhum amigo, né? São duas posturas que mudam de gênero, mas que acontecem com muita intensidade. E é muito interessante daí, conforme a gente vai conversando com eles, o quanto eles dizem que eles não encontram com quem conversar. Então, eu fico pensando que outra coisa que mudou muito foi o olhar para a acessibilidade aos pais, né? Se a gente pensar isso daí mais décadas lá para trás, os pais tinham muito mais tempo livre, então eles eram mais disponíveis para a família. Hoje, por tudo que você tem que pagar, por tudo que você tem que arcar com a vida, os pais trabalham muito.
né? E além de trabalharem muito, eles também estão muito presos ao próprio celular. Então, tudo isso vai criando barreiras dentro da família, onde a intimidade se perde, né? Fica cada um muito dentro do seu próprio mundo, muito voltado para o seu próprio mundo. Isso vai criando um afastamento que o adolescente não dá conta. Ele parece querer isso. Mas eu sempre brinco, é Denorex, né? Na minha época tinha Denorex. Parece, mas não é. Só parece. Né? Eles tentam pôr a gente para fora, mas se você insiste, se impõe ao filho, filho, eu tô aqui, eu quero saber o que está acontecendo na tua vida, aguenta o silêncio, mas fica junto mesmo assim, aquilo vai trazendo eles para perto. Mas essa tolerância os pais em geral não têm tido. Né? Eles se irritam muito com as atitudes do adolescente e aí fica cada um no seu canto. Isso coopera para o aumento da depressão. Tanto que o número de suicídios na adolescência tem estado muito alto. É preocupante. Para você ter uma ideia, não sei se você já conhece esse dado, alunos que entram em faculdades, principalmente particulares, e do curso de medicina, principalmente, que a gente vai pensar, são pessoas de uma classe elevada, socialmente falando, que sempre tiveram grandes e boas coisas, que quando se deparam com a responsabilidade de uma faculdade desse porte, tentam suicídio com muita frequência. É altíssimo o índice de tentativas de suicídio entre alunos de medicina do primeiro ano. Né? Por causa da pressão. Né? Isso, a pressão que vem é tanta, tão grande, que eles não suportam, porque é uma pressão que eles nunca tiveram antes. Né? Então, claro, foi difícil para passar no vestibular? E se teve uma pressão? Sim, teve, mas não é da mesma categoria. Eles se sentem completamente sozinhos. E aí, quando se deparam com aquela solidão, eles não sabem lidar com aquilo, e aí acabam partindo para esse caminho. É algo bem preocupante. É difícil, né? E você sente que é uma somatória daquilo que a gente conversou sobre a cobrança dos pais, sobre esse excesso de informação na modernidade? Penso que tudo isso, eu agregaria também a questão sempre da idealização, né, deles colocarem, o adolescente faz muito isso, eles idealizam que há um jeito certo de ser, né, que é uma pessoa certa, limitada. Não é à toa, assim, que quando você vê essas moças aí que têm redes sociais bombando, né, blogueiras acho que chama, né, quando a gente vê elas que tem lá 200 mil seguidores, e você vai olhar o feed de notícia dessa pessoa, ela não fez nada de especial, né? E quero dizer de especial assim, olha, é uma pessoa que tem uma formação, que tem um algo a passar profundo. Não, é só uma pessoa que conta da vida dela, da roupa que ela usa, de onde ela vai, das coisas divertidas que ela vive. Quer dizer, algo tão trivial, tão do dia a dia, e que eles buscam de maneira sedenta, entendendo que aquilo é algo super admirado. Não que aquelas coisas que a pessoa vive não sejam interessantes, podem até ser. Mas o que me chama muito a atenção é assim, aonde eles estão colocando o olhar. Né? E aí eles tentam imitar de toda maneira. Isso é mais forte nas meninas do que nos meninos. Mas é muito sofrido para quem faz esse processo. Né? Então, daí, quando eles se deparam com circunstâncias da vida que não acontecem daquela forma, vem uma frustração muito grande. É uma sensação muito forte de estar inadequado, de ser incapaz, de nunca conseguir aquilo que quer, e isso dá pano para manga para muitas dores emocionais, né?